Introdução. A cena mais conhecida do nascimento do Brasil como nação independente é grandiosa e iluminada, com 4,15 metros de altura por 7,60 de largura. É a tela Independência ou Morte, também chamada de O Grito do Ipiranga, de Pedro Américo, pintor paraibano da cidade de Areia. É uma representação heróica de um país imperial e de ascendência europeia. Nela, o príncipe Dom Pedro, herdeiro da coroa de Portugal, aparece no alto de uma colina, às margens do riacho do Ipiranga, aqui em São Paulo, e cavalga um belo animal cor de canela, que o padre mineiro Belchior Pinheiro de Oliveira, que foi testemunha do episódio, descreveu como uma bela besta baia. À sua frente, os soldados da Guarda de Honra, que mais tarde seriam conhecidos como os Dragões da Independência, também montados em cavalos fogosos, fazem um semicírculo diante do príncipe. São todos, sem exceção, homens, são brancos e estão impecavelmente vestidos, à moda dos grandes exércitos europeus da época. Atualmente em exibição no Museu Paulista do Ipiranga, em São Paulo. É esse o retrato oficial e ufanista do exato momento em que o futuro imperador ergue a espada para anunciar no fim da tarde de 7 de setembro de 1822 o rompimento de todos os laços que até então prendiam os brasileiros aos colonizadores portugueses. Bom, existe contudo outro quadro relacionado ao Brasil no ano de sua independência, a respeito do qual poucas pessoas já ouviram falar. É uma aquarela bem pequena, de 23,6 centímetros de altura por 26,3 de largura, que hoje faz parte do acervo da Biblioteca Nacional da Austrália. Seu autor foi o viajante pintor inglês Augustus Early. Visitou o Brasil diversas vezes no início do século XIX e morou na Oceania, o que explica sua obra ter ido parar do outro lado do mundo. Bem, ali aparece um pedaço da realidade brasileira que ficou oculta na imponente pintura de Pedro Américo, a escravidão. A cena registrada por Early ocorre em data incerta, no ano de 1822, no interior do Calabouço. O Calabouço era uma prisão, situada no antigo Morro do Castelo, no Rio de Janeiro. Nela, um escravo nu, de mãos atadas a um poste de madeira, está sendo açoitado por outro homem, também negro. O sangue escorre em profusão do seu corpo esquálido, os dedos retesados dos pés indicam a intensidade da dor que sofre a cada golpe. O ambiente retratado na pequena aquarela é assustadoramente lúgubre. Ao mesmo tempo tem um aspecto de algo rotineiro, ao qual as pessoas estariam perfeitamente habituadas, enquanto o carrasco desfere as chibatadas sobre as costas do escravo. Um grupo observa tudo com ar de indiferença. Do lado esquerdo, um homem branco, em pé, braços cruzados, envergando uma cartola e botas de couro. Provavelmente o dono do cativo confere o andamento do suplício com visível enfado, tédio. Atrás dele, outro homem negro, mãos atadas às costas e contido por um guarda armado, traz nos olhos o pavor do que o espera. É o próximo da fila a ser açoitado. Um terceiro, mais ao fundo, é conduzido de volta para a cela, com as costas lanhadas pelo chicote. O carrasco traz uma cruz pendurada no pescoço e uma fita escarlate amarrada na cintura. Tem os pés descalços, indício de que também ele é um escravo. Outro açoitador, igualmente negro e descalço, está sentado no canto direito. Tem o semblante exausto e de seu pulso pende um chicote já ensanguentado, sugerindo que a sessão de tortura é executada em regime de revezamento. No centro da tela, uma figura cobre o rosto, como das mãos, enquanto a outra é espalmada em direção ao pelourinho, como se tentasse não ver o que estava se passando ali. Criada no fim do século XVIII pelo vice-rei Dom Luís de Vasconcelos de Souza, a prisão do calabouço tinha o aspecto de uma caverna escura e abafada, como um buraco mais apto para receber animais selvagens do que gente, com 61 palmos de comprimento por 21 de altura e 37 de largura. Sem iluminação, sem ventilação, tresandava a fezes e urina. Uma pessoa que ali permanecesse por muito tempo no calor do alto verão carioca poderia morrer sufocada. Apesar disso, chegava a acomodar mais de 100 escravos de uma só vez.
todos na fila de espera para serem flagelados pelo Estado brasileiro. Por ser um lugar muito insalubre, documentos da época registram reiteradas recomendações de seu fechamento por parte da fiscalização, providência que jamais foi tomada, porque açoitar escravos era uma das especialidades do sistema escravista nacional. Pelas leis imperiais, os senhores eram autorizados a aplicar somente, entre aspas, castigos moderados, dizia a lei, em seus escravos, sem supervisão direta das autoridades. O artigo 179 da Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil independente, promulgada por Dom Pedro, proibia que os cidadãos particulares executassem por conta própria açoites, tortura, marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis. Interdição que seja reforçada pelo Código Criminal de 1830 e a Lei nº 4 de 1835, queimar, ferir, afogar, matar, eram atribuições exclusivas do sistema policial e judiciário da época. Essas regras, obviamente, não eram cumpridas ao pé da letra. Nas fazendas e regiões distantes, onde, segundo uma expressão do abolicionista pernambucano Joaquim Nabuco, o braço da lei não era suficientemente longo para proteger cativo nenhum. Havia relatos de espancamentos bárbaros, de 500 ou mais chibatadas, sem que senhores e capatazes dessem satisfações a ninguém. Nos centros urbanos, porém, especialmente nas imediações da corte no Rio de Janeiro, correções, entre aspas, mais severas ficavam em geral delegadas aos agentes do Estado, que se responsabilizavam pela tarefa de punir os escravos, em troca do pagamento de taxas, emolumentos, honorários por parte de seus donos. E essa era a função do calabouço. O açoitamento de negros era um dos 5 serviços de disciplina que o governo brasileiro oferecia aos senhores escravocratas. Os outros serviços eram prisão com trabalhos forçados, punição também chamada de galés, prisão simples sem trabalho forçado, e o degredo para Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, ou alguma província bem distante do Brasil. E por fim, pena de morte, a mais drástica de todas, quase sempre por enforcamento. Os castigos de açoite eram aplicados sem julgamento, ou qualquer outra formalidade legal, bastando apenas que o senhor fizesse o requerimento e pagasse a tarifa, no valor equivalente a R$ 160 por 100 chicotadas, segundo anotações da Intendência Geral de Polícia da Corte, em um único dia, 2 de janeiro de 1826, as autoridades receberam R$ 4.640, com pagamento por 2.900 chibatadas em 16 escravos, incluindo 4 mulheres. Naquele mês inteiro foram aplicadas 31.650 açoites sobre as costas de 170 pessoas escravizadas, pelas quais seus donos pagaram R$ 50.640. Ao longo de todo o ano de 1826, o total subiu para 330.400 chibatadas, que custaram aos senhores escravocratas R$ 528.640. Os registros são frios, como se viessem parte de um livro de contabilidade. Limitam-se a relacionar o nome do senhor, o nome do escravo, a quantidade de açoitos e o dinheiro pago pela punição. Cosme Damião de Caro pagou R$ 320 para que sua escrava Maria recebesse 200 chibatadas. Padre católico Antônio Teixeira pagou igual quantia pelo açoito do escravo Francisco. Jorge de Estrela desembolsou o valor pouco maior, R$ 480, para que seu escravo Evaristo recebesse 300 vergastadas. Segundo o historiador Carlos Eugênio Líbano Soares, os escravos do Rio de Janeiro eram recolhidos ao calabouço para serem açoitados a pedido de seus senhores, mas também de maneira aleatória, por decisão das autoridades policiais e pelos motivos mais banais e insignificantes, como andar na rua fora de horas, entre aspas, comportar-se como suspeito, demonstrar atitude estranha, ou simplesmente estar parado numa esquina. Um grande número de detidos era acusado de praticar, entre aspas, capoeiragem, forma de luta herdada da África que daria origem à capoeira moderna, constantemente reprimida pelas autoridades no Brasil imperial. Nas amostragens analisadas por Líbano Soares na primeira metade do XIX, mais da metade, 53,2% dos capoeiras, entre aspas, recolhidos ao calabouço foi submetido à pena máxima, 300 açoites.
Além do castigo físico severo, eram também condenados a trabalhos forçados em obras públicas, como a construção da Estrada da Tijuca, iniciada durante a época da corte de Dom João VI no Rio de Janeiro. O ritual de açoitamento do calabouço começava por volta das 9 horas da manhã. O escravo a ser punido era amarrado a um poste. Era despido, de modo que as nádegas ficassem expostas aos golpes do chicote. Os açoitadores também eram homens negros. E, em geral, também escravizados. Os demais sentenciados aguardavam numa espécie de fila, a vez de igualmente serem amarrados ao poste e despidos. Terminada a sessão matinal, todos retornavam às masmorras. Os ferimentos eram lavados com a mistura de sal e vinagre com pimenta, para prevenir infecções. O pintor francês Jean-Baptiste Debré registrou da seguinte maneira essa rotina de espancamentos, abre aspas, todos os dias entre 9 e 10 horas da manhã. Pode-se ver filas de negros a serem punidos. Eles vão presos pelo braço, 2 a 2, conduzidos sob escolta da polícia até o local designado para o castigo. O carrasco recebe o direito de pataca, dinheiro, por 100 chibatadas aplicadas. De regresso à prisão, a vítima era submetida a uma segunda prova não menos dolorosa, a lavagem das chagas com vinagre e pimenta, operação sanitária destinada a evitar a infecção do ferimento. Se o negro fosse muito nervoso, era preciso sangrá-lo imediatamente, precaução que se toma sempre em relação às negras. Outra testemunha, o diplomata britânico James Henderson, autor de um livro sobre a história do Brasil, viveu no Rio de Janeiro na época da independência, em 1822, assim descreveu uma das sessões diárias de açoitamento. A vítima era um negro fugido e recém-capturado, abre aspas. Depois que seu nome foi chamado várias vezes, ele apareceu na porta da masmorra. Os negros ficaram confinados de forma promíscua. Uma corda foi colocada em volta do seu pescoço, conduziram até um grande poste, situado no pátio vizinho, ao redor do qual seus braços e pernas foram amarrados. A corda imobilizava seu corpo de maneira semelhante, e outra amarrada firmemente em torno de suas ancas, seus quadris, tornava os movimentos de qualquer membro impossível. O carrasco negro começou então a trabalhar de forma metódica. A cada golpe, que parecia arrancar uma parte da carne, o açoitador emitia um peculiar assobio. As tiras do chicote eram aplicadas sempre no mesmo lugar. O negro suportou as 100 chibatadas que recebeu com a mais determinada resolução. Ao sentir o primeiro e o segundo golpe, gritou Jesus. Depois encostou a cabeça no poste sem soltar mais uma sílaba, nem pedir misericórdia. Mas o sofrimento era fortemente visível na agitação trêmula de toda a compleição física do escravo. No terceiro dia ele recebeu a segunda centena de chibatadas. E a marca do fugitivo, que era uma pesada corrente de ferro atada à perna e um colar de ferro ao redor do pescoço, com uma ponta em forma de tridente que ficava acima da sua cabeça. Na tarde em que o príncipe Dom Pedro e sua guarda de honra chegaram às margens do Ipiranga, no célebre dia 7 de setembro de 1822, o Brasil era majoritariamente negro e africano. Era o maior território escravista da América inteirinha, naquele início do século XIX, cuja rotina era pautada pelo chicote e pela violência contra os cativos. O novo país independente nascia empanturrado de escravidão e assim permaneceria até quase o fim do século XIX. Homens e mulheres escravizados perfaziam mais de 1/3 do total da população inteira, estimada em 4,7 milhões de habitantes. O outro terço era composto por negros forros, alforriados, e mestiços de origem africana, afrodescendentes, população pobre, carente de tudo, dominada por uma minoria branca, e que sequer seria contada entre os cidadãos, ou seja, brasileiros que fossem aptos a votar, serem votados e decidir o futuro do país. Os indígenas, a essa altura, já estavam dizimados por guerras, doenças e invasão de seus territórios. Sequer apareciam nas estatísticas oficiais. Rio de Janeiro, capital do novo império, era a maior cidade africana da América, com cerca de 10% do total de escravos. A escravidão era a definição de José Bonifácio de Andrade e Silva, patriarca da independência. Um câncer que contaminava e roía as entranhas da sociedade brasileira. Até hoje, né? Disseminado por todo o território brasileiro, a escravidão perpassava todas as atividades e classes sociais.
Ricos e pobres, fazendeiros, comerciantes, profissionais urbanos, instituições públicas, empresas privadas, ordens religiosas, bispos, padres, brancos, negros, mestiços, todos indistintamente eram donos de escravos. Se não fossem, almejavam sê-lo. Comprar e vender gente era o maior negócio do Brasil. A independência, o nascimento e a construção do Estado Nacional Brasileiro, a organização de suas leis e instituições, tudo foi feito sob o espectro sombrio da escravidão. O historiador Thomas Perron demonstrou que o tráfico de gente e a exploração da mão de obra cativa não eram meros detalhes na história imperial brasileira do século XIX. Em vez disso, eram o próprio fundamento do regime e do Brasil como Estado-nação. Perron chamou isso de a política da escravidão no Império do Brasil. Segundo o historiador, havia uma linha de ação política planejada, organizada, determinada e defendida no parlamento e todas as instâncias da monarquia brasileira. Seu objetivo, auferir o maior resultado possível do regime escravista, era sustentada por uma rede de alianças políticas e sociais, que, costurada em favor da estabilidade institucional da escravidão, contava com o emprego dos órgãos máximos do Estado Nacional Brasileiro, em benefício dos interesses senhoriais. Foi o contrabando de escravos, declarado ilegal a partir de 1831, acho que a Lei Feijó, lei nunca cumprida, segundo as palavras de Perron, forjou a base material com que o Estado brasileiro cobriu suas despesas públicas. Isso explica também por que o Brasil foi o país que mais resistiu a acabar com o regime escravista no continente americano. E por que o imperador Pedro II, um homem declaradamente simpático à ideia abolicionista, depois de assumir o trono, demorou quase 3 décadas, para só em 1867 declarar de forma muito tímida e repleta de condicionantes ter chegado o tempo do Brasil se preocupar com o que chamou de a emancipação do elemento servil. Em resumo, sem escravidão, não havia Brasil imperial no século XIX. Nos anúncios de jornais, os escravos brasileiros eram comprados, eram vendidos, eram leiloados, alugados, hipotecados, emprestados, doados, transmitidos em herança, testamento e até mesmo trocados, um pelo outro, numa espécie de escambo que não envolvia transação monetária. Troca-se uma negra muito boa, lavadeira e vendedeira de rua, por outra que engome e costure. Propagava o Diário de Pernambuco, 4 de maio de 1835. Eram ainda vendidos e arrematados junto com as terras de uma fazenda, uma casa e sua mobília, rebanhos de animais e outros bens. Em 1860, vendia-se no Recife um sítio, 2 casas, sendo que uma delas funcionava uma padaria, e incluía, abre aspas, um preto padeiro para a mesma padaria. Tudo barato, segundo reforçava o anúncio, levando-se em conta que o dono do sítio tinha pressa em vender, se livrar da propriedade e do seu escravo padeiro, porque precisava fazer uma viagem para fora da província. Pessoas escravizadas eram até mesmo oferecidas como prêmio de rifa e loteria. Em 1825, o imperador Pedro I autorizou a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto, Vila Rica, a arrematar diversos bens. É uma loteria destinada a arrecadar fundos para a instituição. Entre os prêmios oferecidos estavam 5 crianças: Francisco Preto Mina, 18 anos de idade, Libânia Rebola, 16 anos, ambos avaliados em R$300 mil. Lisauro, 6 anos, por R$100 mil. Lisandro, 4 anos, R$60 mil. E Francisco, de apenas 1 ano, por R$40 mil. Seriam todos arrematados junto com uma escrivaninha inglesa por R$28 mil, 12 cadeiras de jacarandá, R$24 mil, uma carroça com reforço metálico, R$40 mil, um sofá de couro, R$7.200. Lourenço Benguela, negro escravizado, 32 anos, seria vendido por R$200 mil, junto com uma sela de cavalo em prata fina por R$60 mil, uma mesa por R$26 mil, uma espingarda por R$8 mil e 2 bacias de cobre por R$6 mil. O escravismo brasileiro passou por 3 fases distintas ao longo do século XIX. A primeira fase foi a do tráfico ilegal, entre a independência, 1822, e a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Entre 1831
ano em que o tráfico foi declarado legalmente proibido. Em 1835, entraram clandestinamente no Brasil cerca de 83 mil africanos escravizados. Era só o começo de uma atividade criminosa que se expandiria de forma assustadora nos anos seguintes. Entre 1836 e 1840, foram transplantados mais de 255 mil escravos, o triplo do período anterior entre 31 e 35. Outros 400 mil chegariam até 1850, ou seja, entre 1840 e 1850, 10 anos. 1850, ano da Lei Eusébio de Queiroz, que pela segunda e definitiva vez proibiu o tráfico, porque em 1831 a Lei Feijó já havia proibido. No total, 740 mil pessoas contrabandeadas, num curto intervalo de 2 décadas, entre 1831 e 1850, sob o olhar cúmplice da polícia e das mais altas autoridades do Império. Entre 1841 e 1850, nada menos do que 88% dos africanos embarcados em navios negreiros para a América toda tiveram como destino o Brasil. O segundo fenômeno foi o deslocamento da população escrava, das regiões norte e nordeste para o sudeste brasileiro, pelo que ficou conhecido como tráfico interprovincial. Nas 2 décadas seguintes, a Lei Eusébio de Queiroz, ou seja, 1850 a 1860 e 1860 a 1870, cerca de 800 mil negros cativos seriam transferidos internamente para as áreas onde se concentrava a produção de café, que se tornara o principal item da pauta de exportações brasileiras no século XIX. Em 1818, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo concentravam apenas 35% da população cativa do país inteiro. Esse número, alimentado pelo tráfico clandestino da África e depois pelo tráfico interprovincial, subiria para 58% em 1872 e para 65% em 1887, às vésperas da abolição. Nas províncias do Nordeste, em contrapartida, a participação cairia de 54% para 23%. A principal mudança era registrada em São Paulo, onde a população escravizada cresceu 8 vezes, de quase insignificantes 21 mil em 1823 para 169 mil cativos em 1872. O último dos 3, o mais importante acontecimento do escravismo brasileiro, a terceira fase, nesse período foi a campanha para a abolição da escravatura, iniciada por volta de 1870, ano do fim da Guerra do Paraguai. A luta abolicionista é a principal marca da história da escravidão no século XIX, em todo o hemisfério ocidental, mas o Brasil, como sempre, nela entrou com um atraso de algumas décadas. Em 1815, reunidos no Congresso de Viena, que redesenhou as fronteiras geográficas e políticas ao fim das guerras napoleônicas, as principais potências europeias representadas por Grã-Bretanha, França, Espanha, Suécia, Áustria, Prússia, Rússia e Portugal assinaram um documento no qual se declarava que o tráfico de africanos escravizados era, abre aspas, repugnante a todos os princípios da humanidade e da moralidade universal, fecha aspas, recomendando também que todos os países nele envolvidos o abolissem assim que possível. Apesar da ênfase nas palavras, nenhum prazo foi definido para que isso de fato acontecesse. No mesmo ano, Grã-Bretanha e Portugal celebraram um acordo, em 1815, pelo qual os portugueses se comprometiam a acabar com o tráfico acima da linha do Equador. Em troca, a Inglaterra lhes perdoava a dívida referente ao empréstimo de 600 mil libras esterlinas contraído anos antes. Navios suspeitos de embarcar escravos em portos como Lagos, Porto Novo, Ajudá e Bissau, no continente africano, todos acima da linha demarcada, seriam julgados perante 2 comissões mistas, compostas por juízes de ambos os países que passariam a funcionar em Serra Leoa, na costa africana, e no Rio de Janeiro, no Brasil. Portugueses e britânicos também concordavam que seus respectivos navios pudessem ser interceptados e revistados em alto mar, sempre que houvesse suspeita de tráfico, medida obviamente de exclusivo interesse dos britânicos,
levando-se em conta que seria inconcebível imaginar portugueses tomando qualquer atitude contra navios negreiros, atividade na qual eles eram campeões absolutos desde meados do século XV, 1400 e bolinha. Esse tratado seria referendado pelo Império Brasileiro após a independência em 1822, porém jamais respeitado por portugueses ou brasileiros. 1871, Lei do Ventre Livre. 1885, Lei dos Sexagenários. E 1888, Lei Áurea. México, Chile, Bolívia, França, Inglaterra aboliram o cativeiro em seus domínios entre 1818 e 1840. Nas décadas seguintes, seria a vez de países como Argentina, Colômbia, Dinamarca, Equador, Peru, Suécia, Tunísia, Uruguai e Venezuela. Por volta de 1855, restavam apenas 3 grandes territórios escravistas no continente: Brasil, Cuba e Estados Unidos. A abolição nos domínios norte-americanos veio em 1865, ao fim de uma guerra civil, na qual morreram 750 mil pessoas. No ano seguinte, 1866, foi a vez de Cuba. E no Brasil a marcha foi bem mais lenta devido à resistência obstinada de uma aristocracia escravista, que era o sustentáculo do poder imperial. Em 1871 foi proclamada a Lei do Ventre Livre, que concedia liberdade aos recém-nascidos e criava fundos para a compra de alforrias de adultos. Uma segunda lei, em 1885, declarava livres todos os sexagenários, idade acima de 60 anos. Livre para morrer, né? Por fim, foi assinada a própria Lei Áurea, 13 de maio de 1888, que decretou o fim da escravidão legal no país. O café produziu uma drástica alteração no eixo econômico do país. Nos 200 primeiros anos de colonização, a riqueza brasileira se encontrava na região nordeste, chamado ciclo do açúcar. Depois migrou para Minas Gerais, na corrida do ouro e dos diamantes, que marcou a primeira metade do século XVIII, 1700 a 1750. Por essa época, Francisco de Melo Palheta, sargento-mor do Pará, contrabandeou de um viveiro de Caiena as primeiras sementes e mudas de café, planta originária das terras altas da Etiópia na África e até então cultivada em segredo na Guiana Francesa. Depois de aclimatadas em Belém do Pará, as mudas logo chegariam ao Vale do Paraíba, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Começava ali a febre do ouro verde, sustentada pela fome insaciável dos fazendeiros por mão de obra escravizada. O produto, que na época da independência representava apenas 18% do total da pauta de exportações. Em 1889, ano da República, já alcançava quase 70%, ou seja, quase 2/3 do total das exportações era café. O número de sacas exportadas saltou de 129 mil sacas em 1820 para 5,5 milhões de sacas em 1889. 3 principais argumentos a respeito da escravidão foram exaustivamente debatidos no Brasil ao longo do século XIX. Todos eles assentavam-se na antiga ideologia escravista, que durante os 3 séculos anteriores servira como um alicerce para o cativeiro africano. Número 1. Primeiro, afirmava que, no fundo, a escravidão seria benéfica para os negros, ao retirá-los da ignorância e da barbárie do continente africano, para incorporá-los à supostamente humanista e avançada civilização católica portuguesa que se instalava nos trópicos. Segundo, dizia-se também que o negro seria incapaz de sobreviver em liberdade, cabendo aos senhores brancos educá-los, orientá-los, tutelá-los de todas as maneiras possíveis, incluindo, obviamente, o uso do chicote e outros meios de punição e contenção, quando necessários à disciplina e ao bom funcionamento do sistema. Terceiro, por fim, sustentava-se que a escravidão, embora condenável do ponto de vista humanitário, era, entre aspas, um mal necessário. Dependente da economia agroexportadora, de mão de obra intensiva, a economia brasileira jamais poderia sobreviver sem o cativeiro africano. A abolição da escravidão levaria, portanto, à ruína econômica nacional.
Esses argumentos estavam de tal forma entranhados no pensamento brasileiro que, em 1863, advogado, jornalista e político alagoano Aureliano Cândido Tavares Bastos se perguntava: como se poderá chegar à abolição sem uma revolução? Eis o problema mais enredado da nossa sociedade. Para responder a essa pergunta hoje, século XXI, com a distância de muitas décadas, é preciso observar mudanças estruturais ocorridas naquele período, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Como observou a historiadora Emília Viotti da Costa, na segunda metade do XIX, a escravidão se tornara um sistema de trabalho inoperante, alvo de ataques de diversos grupos sociais dentro e fora do Brasil. A proibição do tráfico negreiro em 1850 acelerou o que Viotti da Costa chamou de processo de ladinização e desafricanização da população escrava. Ladino ou crioulo era a denominação que se dava aos escravos já nascidos no Brasil, ou já bem adaptados e integrados à sociedade brasileira, diferentemente dos recém-chegados, que na época eram chamados de pretos novos ou pretos boçais. Na primeira metade do século XIX, a escravidão brasileira era principalmente africana. Nas regiões produtoras de café do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, cerca de 80% de todos os cativos adultos, ou seja, acima de 15 anos, provinham da África. Eram também uma população majoritariamente masculina. Na região de Campinas, um reduto escravista, em 1829 havia 3 homens para cada mulher, a maioria deles africana de nascimento. 1872, às vésperas da abolição. Já havia um equilíbrio maior entre os sexos, e a imensa maioria era crioula, ou seja, nascida no Brasil. Esse processo de ladinização, ou seja, de abrasileiramento, favoreceu a sociabilidade e assimilação da população escrava, não apenas em relação aos brancos, mas também entre os próprios negros, diminuindo tensões e rivalidades que havia entre os povos de diferentes etnias na África. Também favoreceu a organização de movimentos de resistência, fugas e rebeliões entre os cativos, fenômeno que se acelerou às vésperas da Lei Áurea. Rebeliões e fugas sempre ocorreram, desde as primeiras décadas do Brasil colonial. A diferença é que no passado, a resistência negra enfrentava a reprovação geral dos brancos. O caso do Quilombo de Palmares, descrito em detalhes no primeiro volume da trilogia. No século XIX, a fuga e a rebelião adquiriram contextos novos. Pela primeira vez, os escravos encontravam apoio na justiça e a simpatia de amplos setores da população. Desse modo, o regime escravista passou a ser visto cada vez mais como uma instituição atrasada, a ser condenada, ilegítima e a serviço de grupos minoritários, antes caçados por capitães do mato, mortos, mutilados, chicoteados, reprimidos de todas as formas. Passaram a encontrar incentivo e simpatia entre parte dos brancos. O movimento abolicionista forneceu-lhes uma ideologia e deu apoio às suas ações insurrecionais, nas palavras de Viotti da Costa. Criava, portanto, condições para que os escravos e os negros em geral se manifestassem e fossem ouvidos. A mudança no perfil da população escravizada e a campanha abolicionista coincidem com a chegada de centenas de milhares de imigrantes europeus. Parte de um projeto nacional de branqueamento da população. Durante o segundo reinado, os primeiros anos da República, a ação abolicionista e a mudança dos ventos ideológicos dentro e fora do Brasil levaram à aceleração e à radicalização do processo a partir de 1870, ano do fim da Guerra do Paraguai. Os fazendeiros passaram a se organizar em clubes e centros de lavoura. Formaram clubes secretos e milícias particulares, dispostos, se fosse o caso, a defender na base da bala seus interesses e propriedades. Em muitas localidades, líderes abolicionistas foram perseguidos. Juízes e advogados foram expulsos. Fazendeiros e seus jagunços atacavam jornalistas e intelectuais que ousavam se pronunciar a favor da causa dos escravos. Jornais foram invadidos e fechados. Ao mesmo tempo, o pânico diante da possibilidade de não ter mão de obra suficiente para as colheitas, que
que se aproximavam fez com que muitos fazendeiros passassem a oferecer alforrias e outras contrapartidas em troca da prestação de serviços por um determinado número de anos. As novas oportunidades de alforria levaram a um aumento substancial da população negra livre no país. 1872, ano do primeiro censo populacional de abrangência nacional. 1.510.806 escravos representavam 15% da população. Taxa que cairia para 5% às vésperas da Lei Áurea de 1888. No curto espaço de algumas décadas, essas mudanças solaparam as bases ideológicas que haviam sustentado o sistema escravista por mais de 3 séculos. A partir daí, a escravidão teria seus dias contados. A abolição não provocou a catástrofe social apregoada pelos defensores da ordem escravista. Muitos fazendeiros enfrentaram dificuldades, alguns perderam patrimônio e status social, pela incapacidade de se adaptar à nova situação. Ainda assim, o Brasil não foi economicamente à ruína. Passados os primeiros momentos de incerteza, a prosperidade das lavouras, especialmente do café, retomou o vigor de antes, agora assegurada pelo trabalho livre dos imigrantes estrangeiros. Ao mesmo tempo, a abolição não correspondeu às expectativas dos abolicionistas. Não representou uma ruptura fundamental com o passado. Mantiveram-se intactas as estruturas arcaicas de produção da economia agroexportadora, caracterizada pela concentração da propriedade da terra e pelo monopólio do poder por parte dos fazendeiros. Ex-escravos e seus descendentes foram abandonados. A segunda abolição, entre aspas, defendida por muitos abolicionistas, jamais aconteceu. O Brasil nunca se tornou uma democracia rural, entre aspas, mediante uma reforma agrária, como sonhava André Rebouças. Jamais educou, deu moradias, renda e empregos decentes, como propunha Joaquim Nabuco. Nunca promoveu aos negros e mestiços brasileiros a condição de cidadãos plenos, com os mesmos direitos e deveres assegurados aos demais brasileiros, como desejavam Luiz Gama e José do Patrocínio. A população afrodescendente brasileira foi negligenciada, marginalizada, explorada sob formas mal disfarçadas de trabalho forçado e mal remunerado. E assim permanece até hoje. Abre aspas, a abolição libertou os brancos do fardo da escravidão, abandonando os ex-escravos à própria sorte, fecha aspas, resumiu Emília Viotti da Costa. Esse livro tenta explicar alguns dos enigmas e desafios que cercaram todas as mudanças ao longo do século XIX. Como uma instituição que ao longo de milhares de anos foi aceita e praticada em todas as grandes sociedades humanas, entrou em colapso no espaço de apenas algumas décadas. 2. Como um parlamento, no qual se fazia representar a elite da aristocracia escravista brasileira, foi levado a tomar uma decisão tão drástica quanto acabar com o cativeiro? 3. Por que o Brasil conseguiu acabar com a escravidão sem recorrer às armas, ao contrário do que ocorreu nos Estados Unidos? Obviamente seria pretensioso da minha parte responder de forma conclusiva a qualquer uma dessas 3 perguntas, sobre as quais tantos historiadores por muito tempo têm se debruçado, sem alcançar conclusões definitivas. Meu objetivo é apenas chamar a atenção dos leitores para essas questões e, na medida do possível, trazer à luz os debates que a cercaram naquela época. A construção dessa trilogia envolveu muito estudo, pesquisa e reflexões da minha parte. Inevitavelmente resultou também em muitas transformações no meu entendimento pessoal sobre a questão do negro no Brasil. Para usar uma expressão do médico e escritor maranhense Nina Rodrigues, já citado no primeiro volume da obra. Durante algum tempo eu resisti a aceitar, por exemplo, que o negro brasileiro tivesse enfrentado ou ainda enfrentasse um processo de genocídio. Para mim, ainda lá no começo da jornada, a palavra me parecia excessivamente forte. Eco de acontecimentos terríveis na história da humanidade, como o Holocausto Judeu, sob o regime nazista na Alemanha, ou o extermínio de grupos inteiros de seres humanos na União Soviética de Joseph Stalin. Hoje, ao chegar ao final dessa jornada, já não tenho mais dúvida. Os negros brasileiros, tanto quanto os indígenas,
foram e continuam vítimas de um processo sistemático de genocídio. Na forma definida por Abdias do Nascimento, nas páginas iniciais do seu clássico, O Genocídio do Negro Brasileiro, que li em reedição de 2016. Na introdução da obra, Nascimento recorreu a duas definições de genocídio. A primeira do Webster's Third New International Dictionary of the English Language. O uso de medidas deliberadas e sistemáticas. Morte, injúria corporal, injúria mental, impossíveis condições de vida, prevenção de nascimento, calculados para o extermínio de um grupo racial, político ou cultural, ou para destruir a língua, a religião, a cultura de um grupo. Essa é a primeira definição de genocídio. A segunda do Dicionário Escolar do Professor, organizado por Francisco da Silveira Bueno, em edição do Ministério da Educação e Cultura de 1963, que define genocídio da seguinte maneira: recusa do direito de existência a grupos humanos inteiros, pela exterminação de seus indivíduos, pela desintegração de suas instituições políticas, sociais, culturais, linguísticas e de seus sentimentos nacionais e religiosos. Em resumo, o genocídio nem sempre se resume ao extermínio físico de um determinado grupo humano. Envolve também aspectos mais sutis de sua identidade, como sua memória, sua cultura, sua língua, suas crenças religiosas, sua possibilidade de sobreviver e prosperar, de realizar seus talentos e vocações, de ascender a postos de liderança, a empregos e posições de reconhecimento social. São coisas que o Brasil tem sistematicamente recusado à sua população afrodescendente. Por isso, hoje, tendo a concordar com Abdias do Nascimento e Florestan Fernandes sobre um processo de genocídio negro em andamento, no passado, no presente e, se nada for feito, também no futuro do Brasil. Da escravidão no início do período colonial, 1500 e pouquinho, até os dias que correm, as populações negras e mulatas têm sofrido um genocídio institucionalizado, sistemático e silencioso. Quem escreveu foi Florestan Fernandes, no prefácio do livro de Abdias do Nascimento. Depois de apontar que a palavra pode sim ter um significado terrível e chocante, mas apenas para a hipocrisia conservadora, ainda presa à mitológica noção de um Brasil, marcado por uma escravidão branca, senhorial, benévola, origem da suposta democracia racial, até muito recentemente aceita por grande parte da população. No que diz respeito à escravidão, e aqui sigo ainda o raciocínio de Florestan Fernandes, o genocídio está amplamente documentado e explicado pelos melhores e mais insuspeitos historiadores. A abolição por si mesma não pôs fim, mas agravou o genocídio. Formalmente liberto, o negro foi liberto, condenado à periferia da sociedade, como se não pertencesse à ordem legal, o que o expôs a um extermínio moral e cultural, que teve sequelas econômicas e demográficas. O racismo brasileiro é algo profundo e inquietante, de natureza estrutural, cultural, ao ponto de envolver projetos de branqueamento da população ao longo do século XIX e estudos e tratados de eugenia ainda tão recentes quanto a primeira metade do século XX, nos quais negros eram apontados como inferiores, tanto na anatomia quanto em suas faculdades mentais, e podem ser observados ainda hoje em comportamentos inaceitáveis de preconceito e intolerância, profundos e graves ao ponto de inviabilizar no futuro a própria existência do Brasil como um país decente, justo, ético e digno dos nossos sonhos. Estudar e refletir e aceitar essa realidade é um bom início para as transformações de nossa jornada rumo a uma sociedade mais democrática e plural. Ou ela é democrática para todas as raças e lhes confere igualdade econômica, social e cultural, ou não existe uma sociedade plurirracial e democrática, como acentuou Florestan Fernandes no prefácio do livro de Abdias Nascimento. Espero que essa obra, que agora encerra no mesmo ano das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, então foi em 2022, seja uma contribuição, ainda que modesta e incompleta, nessa caminhada.